Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer esse tapete. Ele faz parte de um jogo de cozinha, que eu chamei jogo de cozinha oval com barrado russo. São 3 peças, 2 iguais a essa e uma maior. A do vídeo vai ser a menor, mas eu também te dou todas as instruções para fazer a maior, tá? O tamanho que ele ficou, o peso, a agulha que eu usei, a linha, todas as informações sobre eles. Tá, eu vou gravar aqui o menor, mas o maior é igualzinho, só que maior, né? Então, todas as informações que precisa saber para fazer o maior, ou para fazer mais largo, mais curto, tá tudo lá na descrição do vídeo, tá? Toda a lista de materiais também. Então, espero que vocês gostem. Bom, meninas, para iniciar o nosso tapete, a gente vai iniciar por essa parte aqui do meio. Então, a gente vai fazer uma correntinha aqui, ó. A gente vai fazer 43 correntinhas para o tapete menor. E vai fazer 118 correntinhas para o tapete maior. Eu fiz aqui uma anotação para te ver, ó. Então, no tapete menor, que é esse daqui, tá? Que é esse aqui que eu já fiz, eu vou fazer outro igual. O início é com 43 correntes, mais 3 correntes para virar, tá? E para o tapete maior, para aquela passadeira que fica um pouquinho maior do jogo, tá? Que são 3 peças, né? Uma grande e 2 pequenas. Vai ter, então, 118 correntinhas, mais 3 correntes, tá? O nosso ponto, ele é múltiplo de 5, tá? Então, caso tu queira maior ainda, é só tu ir acrescentando de 5 em 5 correntinhas, tá? Se quiser menor, é só diminuir de 5 em 5 correntinhas. Então, pro tamanho que eu quero aqui o meu conjunto, esse tamanho aqui, esse 43 mais 3 tá bom, e esse aqui de 118 mais 3 também fica legal, tá? Vai dar mais ou menos 1,20 m de passadeira grande. E esse tapete aqui ficou mais ou menos com 60 centímetros, tá? Então, pra mim, tá bom. Então, pequeno com 46, no caso, 43 mais 3. E o grande com 118 mais 3, 121, tá? Então, como eu vou começar agora o pequeno, eu vou começar aqui com o fio branco, fazendo 43 mais 3 correntinhas, tá? Então, vou subir aqui, vou fazer aqui, ó. Uma, 2, 3, 4, até as 46 correntinhas. Então, fiz aqui 43, com mais 3 para subir, fica então 46, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha, ó, a partir do início, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, na quinta correntinha. Então, assim, eu fico com 2 pontos, as correntinhas que eu fiz a mais um ponto alto, 2 pontos. Faço mais um ponto, ficando assim com 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 na base e no próximo vou fazer um ponto alto. Então, nessa primeira carreira, a gente vai fazer bloquinhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação, ó. Então, fiz 3 pontos e agora faço 2 correntinhas, ó. Pula 2 correntinhas e faço mais 3 pontos. Então, a gente vai fazer isso até chegar no final das correntinhas, tá? Eu vou ter que ter ao final disso aqui 9 bloquinhos de 3 pontos altos. Pronto, vai ficando assim, tá? Já preenchi aqui toda a minha correntinha, ó. O último ponto alto ficou sobre a última correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos, tá? Agora, a gente vai fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai rodear aqui o nosso trabalho, tá? A gente não vai voltar. Então, aqui no primeira correntinha que a gente fez, ó, lá onde tá o fio do início, eu vou fazer um ponto alto. Não vou fechar a carreira, tá? Vou fazer um ponto alto, ó. Eu vou fazer aqui rodar, tá? Então, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. 2. No terceiro aqui, faço mais um. 3. Eu vou logo levando esse fiozinho para ir escondendo ele no meio do caminho, tá? Então, tá aqui, ó. 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui 2 correntinhas de separação. E aqui, eu tenho mais 3 pontos altos, ó. Então, faço ponto alto sobre ponto alto. 1. 2. E 3. E o meu fiozinho lá do início, ó, já ficou aí pelo meio do caminho escondidinho, tá? Então, ponto alto sobre ponto alto. O primeiro bloquinho, segundo bloquinho. 2 correntinhas de separação. Próximo bloquinho aqui, eu repito 3 pontos altos. Então, eu vou fazer isso até chegar lá no final novamente,
fazendo ponto alto sobre ponto alto e separando aqui por 2 correntinhas, tá? Então, a carreira de cima é uma repetição da carreira de baixo. Tô chegando aqui, ó, no final da carreirinha aqui eu já fiz o meu primeiro pontinho do último bloco. Vou fazer aqui o segundo ponto do último bloco e o terceiro ponto aqui na última correntinha, ó. Ficando, então, ponto sobre ponto, tá? E agora eu vou fazer 9 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou prender agora sim, fechando a carreira aqui na terceira correntinha do início. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? Então, o mesmo arquinho que ficou do outro lado, ó, com 9 correntinhas, também vai ficar desse lado. Para iniciar a nova carreira, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos aqui por esses 2 pontos altos. Então, faço aqui um ponto baixíssimo, próximo pontinho mais um ponto baixíssimo e caminho com mais um ponto baixíssimo até eu estar dentro do espaço. Daqui eu subo 3 correntinhas e agora eu vou colocar bloquinhos de 3 pontos em cada espaço desse. Então, aqui eu já subi com 3 correntinhas valendo 1, faço o segundo ponto, faço mais um ponto, tendo assim 3 pontinhos, tá? Um bloquinho de 3. Faço 2 correntinhas de separação. No próximo espaço, faço mais um bloquinho com 3 pontos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. Próximo espaço, 3 pontos, e assim vai até a gente chegar aqui no último espacinho antes do arco maior, tá? Então, até chegar aqui é a mesma coisa. Então, fiz aqui meus últimos pontos altos no último espacinho, e agora já fiz 2 correntinhas de separação, e aqui dentro desse arco maior de 9 correntinhas, a gente vai fazer 5 bloquinhos só com 2 pontos altos. Então, ó, vou começar aqui o primeiro bloquinho, faço um ponto, faço mais um ponto, 2 pontos altos. 2 correntinhas, volto aqui, faço mais 2 pontos, 1 e 2. 2 correntinhas, volto aqui, faço mais 2 pontos, 1 e 2. 2 correntinhas, faço mais 2 pontos, 2 correntinhas, até eu completar 5 grupinhos, tá? Então, faz 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, 2 correntes, até que a gente consiga aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Agora, eu volto a fazer bloquinhos de 3 pontos, ó, então, 2 correntinhas, e agora, em cada espacinho desse, eu volto a fazer 3 pontos altos. Bloquinhos de 2 apenas no canto, tá? Na virada, né? Então, volto a fazer aqui, ó, 3 pontinhos. Separo por 2 correntinhas e continuo fazendo a mesma coisa. Quando eu passar por aqui, ó, terminei aqui o último bloquinho, que eu vou passar por aqui novamente 5 bloquinhos de 2 pontos altos, igual como eu fiz aqui, tá? Então, passei aqui pela segunda volta, ó. Quando chegou aqui depois do último arquinho da carreira, eu fiz aqui meus 5 bloquinhos com 2 pontos altos e fiz aqui as 2 últimas correntinhas antes de finalizar a carreira. Fiz aqui 2 correntes, vou fazer 1, 2, 3, na terceira correntinha eu fecho a carreira com ponto baixíssimo, puxando aqui só de uma vez. Vou caminhar aqui com pontos baixíssimos até o primeiro espacinho, ó. Caminho por 1, 2 e caminho mais uma vez para dentro do espaço, tá? Então, sempre a minha carreira vai iniciar dentro do espacinho. Vou subir com 3 correntinhas, vou fazer mais 2 pontos altos no espaço, 1 e 2. 2 correntinhas, próximo bloquinho, próximo espacinho, mais um bloquinho de 3 pontos. Nessa carreira aqui, todos os espaços terão 3 pontos altos nos espaços, tá? Mesmo quando eu estiver passando pela curva. Então, aqui sempre eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, inclusive quando eu estiver passando pela curva, tá? Então, 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, 3 pontos aqui em todos, certo? Até o final, quando eu vou voltar com vocês quando eu estiver bem aqui, porque tudo aqui é repetição. Então, nessa volta aqui, ó, fiz todos os espacinhos, eu coloquei 3 pontos altos, ó. Todos, inclusive na curva. Sempre separando por 2 correntinhas e já tô aqui no final da carreira, tá? Então, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Faço aqui, caminho aqui com um ponto baixíssimo,
caminho com mais um ponto baixíssimo e caminho para dentro do espaço com mais um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas e vou fazer a mesma coisa. Nessa parte reta aqui, ó, sempre vai ser a mesma coisa. 3 pontos altos, 2 correntinhas. 3 pontos altos, 2 correntinhas. As mudanças, elas vão acontecer apenas na parte que vai curvando, tá? Então, nessa parte aqui redonda e na outra parte arredondada. Nessa parte reta aqui é sempre a mesma coisa. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes. Então, quando chegar lá na parte curva, que é onde tem a mudança, aí eu volto para te mostrar o que a gente vai fazer nessa carreira. Então, deixa eu te explicar aqui onde é que começa a primeira mudança, ó. Eu tenho aqui os 5 bloquinhos de 2 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui, antes desse grupo de 2, tem um grupo de 3, ó. E antes desse grupo de 3 tem esse espaço, como se eu estivesse aqui pensando num espiralzinho indo para a direita, tá? Então, bem aqui, ó, tem o espaço. Aqui nesse espaço, a gente vai começar a fazer os pontos dessa forma, ó. Eu vou fazer 2 pontos altos no espaço, não mais 3. E sobre os pontos, eu vou fazer ponto sobre ponto, ó. Faço o primeiro, faço o segundo e deixo sempre o último por fazer. Então, agora, toda vez que a gente passar pela curva, a gente, nesses pontos aqui da curva, a gente vai fazer 2 pontos no espaço, ponto sobre ponto, e deixo o último ponto sem fazer. E a separação aqui continua sendo de 2 correntinhas, ó. Então, vamos repetir. 2 pontos no espaço, ponto sobre ponto, deixando o último sem fazer, tá? Então, como aqui eu só tenho poucos pontos, aqui eu só deixo o último sem fazer, faço 2 correntinhas e repito novamente, ó. 2 pontos no espaço, ponto sobre ponto, e deixo o último sem fazer. A gente vai fazer isso por 6 vezes. Então, o início aqui que é importante, tá? Onde começa a fazer isso aí, né? Então, lembrando, ó, esse é o meu primeiro grupinho de 2 pontos. À direita dele tem 3 pontos. À direita tem o primeiro espacinho, então é nele que a gente vai começar a fazer esse procedimento. 2 pontos altos no espaço, ponto sobre ponto e deixando o último sem fazer, tá? Então, começa aqui, tu já vê aqui que já vai formando aqui, ela já vai curvando para cá o teu desenho, certo? Então, aqui a gente vai fazer mesmo, vai fazer isso por 6 vezes. A gente já fez 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Tava com 3 pontos os bloquinhos, ó. Nessa curva vai ficar com 4 pontos. E vai aumentando a cada carreira. Nessa carreira vai ficar com 4, na próxima fica com 5, depois ficar com 6. Conforme a gente vai fazendo mais carreiras, vai aumentando essa quantidade de pontos da curva, tá? Então, olha só, já fiz aqui 6 vezes, ó, comecei aqui onde começou a ficar com 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando tu vê que acabou os 6, tu já começa a fazer os teus bloquinhos de novo com 3 pontos. Então, 2 correntinhas e volta a fazer normalmente dentro do espaço 3 pontos altos. Ó, 2 correntinhas, volta a fazer de novo 3 pontos altos. Quando eu chegar aqui de novo para recomeçar, eu volto para te mostrar mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida, tá? Cheguei aqui na curva do outro lado. Então, vamos tentar entender aqui para não começar errado, tá? Eu tenho aqui o meu grupo de 2 pontos, à direita dele eu tenho um grupo de 3 e à direita desse grupo de 3 eu tenho o espaço. Então, é nesse espaço que a gente começa a fazer 2 pontos. Aí, ponto sobre ponto, deixando o último sem fazer, tá? Então, o último aqui a gente não faz. Separa aqui com 2 correntinhas, aí novamente, 2 pontos, ponto sobre ponto, deixando o último sem fazer. Então, a gente vai fazer isso de novo por 6 vezes, tá? Quando eu terminar aqui meus 6 grupinhos, ó, vai ficar todos os 6 com 4 pontos altos, eu volto. Pronto, então já fiz aqui, ó. Aqui começou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse aqui já é pra fazer com 3 pontos altos. Eu tenho aqui os 6 já com 4 pontos e esse já é o primeiro com 3 pontos, tá? Então, tô aqui no final da carreira, eu faço 2 correntinhas, conto aqui 1, 2. Na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. Caminho novamente com pontos baixos. Ops.
Caminho novamente aqui com pontos baixíssimos para dentro do espacinho, onde eu vou começar tudo de novo, tá? Então, 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos, até que a gente chegue de novo lá na curva onde a gente vai fazer as mudanças, tá? Na verdade, agora é só repetição. Lá na curva a gente vai fazer o que a gente fez na carreira anterior. Mas eu vou te mostrar mais uma vez, tá? Então, a gente vai fazer bloquinhos na parte reta. E quando chegar na curva, eu volto pra te mostrar aqui. Então, quando chegar aqui no espacinho antes daquele que tem 4, aí eu volto. Pronto, então eu cheguei aqui no espacinho que tá à direita daqueles 4 pontinhos, tá? Então, aqui eu começo a fazer aqueles pontos. Olha, ponho 2 no espaço. Faço ponto sobre ponto. Quantos pontos tiverem, só vou deixar o último sem fazer, tá? Então, vou fazer o primeiro, vou fazer o segundo, vou fazer o terceiro, aí o último eu não faço. Faço 2 correntinhas, próximo espacinho, começa de novo. 2 pontos altos no espaço, ponto sobre ponto, todas as carreiras agora, até o tamanho que a gente quiser fazer de largura, né? A gente vai seguir esse padrão, tá? Na curva. 2 pontos no espaço, ponto sobre ponto, deixando sempre o último sem fazer e separando por 2 correntinhas, tá? Aqui a gente pode fazer o nosso tapete ficar mais largo, mais estreito. É aqui que faz o aumento na largura. Quantas carreiras tu fizeres, se tu fizeres aqui bastante carreira, vai ficar bem largo, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Já tá aumentando aqui a quantidade de pontos, tá vendo? Ele tá virando aqui pro lado daqui, fazendo um espiralzinho, tá vendo? Então, é esse que é o nosso ponto. Fazendo esse espiral aqui e aqui também, ó. Ele tá vindo, no caso desse aqui, ele tá vindo pra cá. E esse aqui tá indo pra lá, certo? Então, a gente vai fazer aqui até chegar aqui no primeiro, onde não tem mais que fazer o aumento de pontos. Então, terminando aqui os 6 bloquinhos, ó, onde eu vou ter os aumentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir de agora, cada espaço que tiver é só 3 pontos altos. Então, 2 correntinhas e volto a fazer bloquinhos com 3 pontos, certo? Então, esse é o nosso padrão aqui, tá? Então, só nos 6 bloquinhos aqui da curva é que a gente faz essa mudança. Então, vou te mostrar mais uma vez aqui a passagem pela curva. Ó, aqui é onde tá tendo os aumentos, onde era 3 ficou com 4 e agora vai ficar com 5, tá? Então, no buraquinho à direita dele, a gente vai começar fazendo 2 pontos altos no espaço. Faz agora ponto sobre ponto. Ó, ficando 5 pontos agora. Na carreira anterior tinha 4, agora nessa carreira fica com 5. 2 correntinhas. Próximo espacinho, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, deixando o último, né? Duas correntinhas e começa de novo. Então, a gente vai fazer isso 6 vezes de novo. Então, já fiz aqui meus 6, ó, começando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda fiz mais 2 bloquinhos de 3 e agora eu vou finalizar a carreira fazendo 2 correntinhas e fechando aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. No meu caso aqui, eu vou cortar esse fio porque eu vou trocar de cor, tá? Se tu quiser fazer de uma cor só, pode continuar seguindo aí no mesmo padrão de pontos, tá? Mas, como o meu tapete eu quero ele colorido, então eu vou cortar aqui, eu fiz 5 carreiras no branco, tá? Então, contando aqui, olha, aqui é aquela primeira carreira onde eu tenho o espelhamento, né? Então, contando aqui da primeira carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 5. Se tu quiser cortar o fio aqui, corta. Se não, pode continuar da mesma cor. Vou te mostrar aqui o meu tapete que já tá pronto, ó. Então, aqui eu fiz a parte branca, tá? Com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, onde aqueles aumentos acabam ficando com 5 pontos altos. Vou continuar fazendo o mesmo padrão de pontos. Essa cor aqui que eu usei foi a cor melancia da Euro-Roma, né? Pode ser qualquer cor da tua preferência, também qualquer fio, desde que ele seja número 6, tá? Então, aqui eu fiz 3 carreiras no melancia e fiz mais 3 carreiras no chumbo, que é um cinza escuro da Euro-Roma também,
tá? Também pode ser preto, pode ser na cor que tu quiser, pode ser até da mesma cor do teu início, também não tem problema, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo, ó. Cada carreira que tu estiver fazendo vai ter um aumento de 1 ponto, né? Então, nós vamos parar aqui nessa carreira onde eu tô ficando com 5. Na próxima com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 11. Eu fiz o meu tapete até que ficasse com 11 pontos. Se tu quiser fazer mais, pode fazer, não tem problema, tá? Mas eu parei por aqui porque eu achei que a largura ficou bem bacana. Então, eu vou ter que fazer um total de, contando desde o início, ó, começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carreiras, onde no final aqui tu vai ter já um bloquinho bem grande de 11 pontos. Eu só vou voltar contigo agora quando eu estiver nesta carreira aqui, ó, com 11 pontos. Certo? Então, só repetindo aqui a ordem que eu fiz, caso tu queira fazer igual eu, né? Eu fiz 5 carreiras no branco, 3 no melancia e 3 carreiras no chumbo, tá bom? Seguindo o mesmo padrão de ponto. Então, eu segui fazendo aqui a sequência de pontos, ó, até que eu conseguisse ficar com 11 pontos altos aqui na cor cinza, tá? Na cor chumbo. Então, agora a gente vai fazer uma carreira só de pontos altos na volta inteira, na mesma cor, tá? Então, a gente vai finalizar aqui a carreira com 2 correntinhas e fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Agora, eu vou subir com 3 correntes e sobre cada ponto alto eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, agora eu não vou deixar aquele último ponto, eu vou fazer até em cima do último ponto, ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira é inteira só de ponto alto, a gente vai fechar toda a carreira. Fechar todos os buraquinhos. Ponto alto sobre ponto alto. Passa no último ponto também fazendo ponto alto. Aqui onde tem 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos, ó. Vou fazer um, eu vou fazer mais um. E sobre cada ponto alto é que eu volto a fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? Quando eu terminar aqui a curva, quando eu finalizar aqui a curva, que eu chegar aqui na parte reta, eu volto para te dizer o que a gente faz na parte reta. Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, nos espaços, vou colocar 2 pontos altos. E sobre cada ponto também faço ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos. Um ponto em cada corrente. E sobre cada ponto, repito o ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer isso por toda a volta. Então, a gente vai fazer uma carreira só de ponto alto, dando a volta em todo o trabalho. Então, aqui eu tô finalizando aqui a carreira de pontos altos na cor chumbo, tá? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Fazer mais uma correntinha, já cortei aqui, vou só puxar, tá? Então, agora, a gente vai fazer umas marcações aqui na curva, tá? De um lado aqui eu já fiz e vou fazer contigo do outro lado. Aqui é onde a gente vai fazer os aumentos para que essa curva não emborque na próxima carreira, tá? Então, vou te mostrar aqui como foi que eu fiz. Sem contar pontos, sem contar nada. Eu fiz isso aqui, ó. Não, essa aqui foi a curvinha do início, ó. Eu fiz isso aqui, virei na direção da curvinha do início, tá? Daí ficou assim. Aí eu coloquei aqui um marcador, não precisa contar, tá? É só colocar o marcador de um lado, colocar o marcador na mesma direção do outro lado. Pronto. Então, essa marcação aqui, ó, tá bem na direção da virada aqui do início, tá? Vou desvirar. Pronto, já tenho 2 marcadores. Vou virar agora aqui no meio, encontrando aqui os 2 marcadores, ó. Vou aqui encontrar os 2 marcadores. Virando aqui de lado, ó. Então, eu vou colocar um marcador aqui. Pronto, marquei aqui o meio. Depois de marcar o meio, eu abro de novo. Podia até ter marcado assim nesta direção, né? Também. Aqui eu vou colocar mais 2 marcadores e aqui também eu vou colocar mais 2 marcadores. Não precisa aqui contar, tá? Coloca aqui de mais ou menos a mesma distância. Isso aqui a gente vai fazer aumentos apenas para não virar, para não fechar, para não ficar apertado.
porque eu vou fazer outra carreira de pontos altos e eu não quero que feche essa curva. Prontinho. Então, aí eu coloquei 7 marcadores, tá? Os 2 primeiros na direção aqui, ó, das 9 correntinhas do início. O outro eu coloquei bem aqui no meio. Aí distribuí aqui 2 e 2. Dá um total de 7 marcadores, então são 7 aumentos que eu vou fazer numa curva e 7 na outra curva. Então, a gente vai fazer agora pontos altos nessa cor goiaba aqui, tá? Então, onde eu vou prender o fio aqui, em qualquer lugar, tá? Vou virar aqui pro meu lado direito, que ele acabou ficando do avesso. Eu vou prender aqui em qualquer lugar. Vou prender por aqui. E vou fazer outra carreira de pontos altos. Na lateral, a gente vai manter ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar lá na curva, onde tiver o marcador, a gente vai colocar 2 pontos em um só. Então, vou fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior. Ó, ponto alto sobre ponto alto até chegar ao marcador. Quando chegar nos marcadores, a gente vai repetir o ponto no mesmo lugar. Ó, tá chegando aqui o primeiro marcador. Até aqui eu tô fazendo ponto alto sobre ponto alto. Prontinho, chegou no primeiro marcador. O que a gente vai fazer? Eu não vou tirar o marcador daqui, tá? Que eu vou precisar dele depois. Eu vou fazer aqui um ponto, volto no mesmo espacinho e faço o outro ponto. E é isso que a gente vai fazer em todos os marcadores. E onde não tiver marcador, a gente vai pôr ponto alto sobre ponto alto. Finalizei aqui a carreira de pontos altos, então eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 e vou fechar aqui na terceira correntinha. Fiz todos os aumentos nos marcadores, tá? Então, agora eu vou cortar o fio e trocar a cor. No meu caso aqui, que eu tô fazendo dessas cores, né? Se quiser fazer só de uma cor, não tem problema. Então, eu vou colocar aqui o branco. Vou fazer aqui uma carreira de pontos tombadinhos, tá? E pra dar só um detalhe aqui no tapete. Então, a gente vai pegar aqui, também prender em qualquer lugar, com um nozinho. Aí, daqui a gente vai subir 3 correntinhas. Uma, 2, 3. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos na mesma base, tá? No mesmo ponto, de onde eu subi as correntinhas, ó. 1 e mais 1. Totalizando 3 pontos com as correntinhas que eu subi. Então, ficou 3 aqui, ó. Vou pular 1, 2, no terceiro eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Opa, apertado aqui. Eu puxo aqui com um ponto baixíssimo, tá? Fiz um tombadinho. Faço aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui tá apertadinho porque foi onde eu finalizei a outra carreira, né? Por isso que tá apertadinho aqui. Então, faço um ponto, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto. Pulo 2 na base, no terceiro, faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer esse mesmo procedimento por toda a volta, ó. Subo 3 correntinhas, volto no mesmo ponto, faço mais 2 pontos altos. 1 e mais 1. Pulo 2 na base, no terceiro faço um ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazer isso, inclusive na curva. Aqui não tem que fazer aumento nenhum, tá? É só passar pela curva, sempre pulando 2 pontos e baixando com um ponto baixíssimo, tá? Até finalizar a carreira. Ó, então, cheguei aqui no final da carreira, tá? Aí, eu vou colocar aqui o ponto, vai ficar um ponto baixíssimo. Vou subir com 3 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos. Sobrou aqui 3 pontinhos, não tem problema, tá? Pode fechar lá na base do primeiro, lá do início. Não tem problema nenhum, essa diferença de um ponto aí não vai mudar nada, tá? Agora, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo lá pra terceira correntinha aqui do início da carreira que a gente acabou de fazer. Pronto. Vou subir uma correntinha e no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo, ó.
Então, agora vai ser o seguinte, eu vou fazer 2 correntinhas, pego aqui, ó, entre as 3 correntinhas e o primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou aqui entre a corrente, ó, e o ponto alto, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, ponto baixo entre as 3 correntinhas e o ponto alto. 2 correntinhas, ponto baixo. 2 correntinhas, ponto baixo. Quando chegar no primeiro marcador, aqui eu ainda vou fazer 2 correntinhas, ponto baixo, porque eu ainda tô aqui sobre o marcador, tá? A partir daqui, enquanto eu estiver na curva, eu vou fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3, ponto baixo. 1, 2, 3, ponto baixo. Então, enquanto eu estiver na reta, eu faço 2 correntinhas. Quando eu já estiver na curva, eu já tinha passado aqui do marcador, eu começo a fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3, em todos os intervalinhos eu vou fazer 3, até chegar aqui onde está o último marcador, tá? Então, eu vou fazendo aqui de 3 em 3 até chegar no marcador. Então, ó, fiz aqui por toda a curva com 3 correntinhas. Agora aqui que eu já vou passar por cima do marcador, eu já volto a fazer só com 2 correntinhas, ó. Então, 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo. E só volto a fazer 3 correntinhas de novo quando eu chegar lá, passando o próximo marcador. Então, essa parte aqui que é a parte reta, eu vou colocar só 2 correntinhas. Quando chegar aqui no primeiro marcador, ó, tá aqui o pro marcador, daqui pra cá eu ainda faço 2 e aqui por toda a curva eu começo a fazer de 3 em 3, tá? Então, quando finalizar a minha carreira, eu volto aqui pra te mostrar como ficou. Então, pronto, ó. Eu fiz aqui com 3, aqui por toda a curva. Quando eu tava passando por cima do marcador, eu já passei a fazer com 2, ó. 2 correntes, 2 correntes, 2 correntes. Finalizei aqui com as 2 últimas correntinhas, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Fazer mais uma correntinha e arrematar. Da próxima carreira em diante, eu vou usar o fio, esse fio aqui, o fio cinza escuro, tá? Que é o chumbo. Aí, a partir daqui, eu vou fazer todo o resto do trabalho com ele. Então, agora, nessa nossa próxima carreira, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, ou melhor, vou prender com um nozinho, né? O fio chumbo. E vou fazer o seguinte, vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Antes do marcador, onde tinha só 2 correntinhas, a gente vai colocar 2 pontos altos. E onde tiver 3 correntinhas, ó, depois do marcador, a gente vai colocar 3 pontos altos. Então, bora lá. Então, aqui eu tenho 2 correntinhas, então vou fazer mais um ponto. E sobre aquele ponto baixo, ó, vou fazer um ponto alto. No espaço aqui eu tenho 2 correntinhas, então vou fazer 2 pontos. E sobre o ponto baixo, faço também um ponto alto. Aqui também, 2 correntinhas, faço 2 pontos. E no ponto baixo, faço um ponto alto. Próximo espaço tem 2 correntinhas, faço 2 pontos. No ponto baixo, faço um ponto alto. Aqui ainda tem 2 correntinhas, então faço 2 pontos. No ponto baixo, faço um ponto alto. A partir daqui, chegou aqui os espaços onde eu tenho 3 correntinhas, ó. Então, neles eu vou fazer 3 pontos altos. Ou seja, nos espaços da curva, tá? Entre os marcadores, todos os marcadores, eu vou pôr 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E no ponto baixo, faço um ponto alto. Aqui eu faço 1, 2 e 3. E sobre o ponto baixo, faço um ponto alto. Então, eu vou fazendo isso por toda a curva, por todos os espaços onde eu coloquei 3 correntinhas. A partir daqui, ó, já só tem 2 correntinhas. Então, a partir daqui eu vou colocar 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto baixo, 2 pontos altos, e assim vai até eu chegar de novo onde eu passei a colocar 3 correntinhas, certo? Então, na curva, 3 pontos altos, na reta,
2 pontos altos. Então, eu tô terminando aqui essa carreira de pontos altos na cor chumbo e vou finalizar aqui na terceira correntinha, ó, com ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. De todas aquelas marcações aqui da parte da curva, eu deixei apenas essas duas aqui, que é aquela marcação que eu fiz quando eu viro aqui no meio, ó, tá? Então, eu deixei aqui essa desse lado e deixei aqui a outra do outro lado, tá? Deixa eu ver se dá pra te entender. Essa parte aqui é a parte curva. Então, aqui foi aquela parte onde a gente colocou as 9 correntinhas, ó. Então, eu virei até onde tá essa parte aqui, onde estavam as 9 correntinhas, coloquei marcador nesta direção, ó, e coloquei o marcador na outra direção. Então, de todos aqueles marcadores, opa, ficou até fora do lugar aqui. De todos aqueles marcadores que tinha, que é os 7, eu deixei apenas esses dois, tá? Porque é só esses dois que vai me interessar agora. Não precisa ter uma posição certinha, tá? É só pra gente ter uma noção aqui de onde começa a nossa curva, ó. Pronto. No outro lado, a mesma coisa. Vou até tirar aqui e colocar junto contigo, para te poder entender. Tirar aqui o que eu já tinha colocado. E vou colocar junto contigo esse aqui. Então, tá aqui as 9 correntinhas do começo, tá vendo? Eu vou virar aqui, ó, até chegar nessa altura onde tá as correntinhas. E vou pôr um marcador de um lado. E o marcador do outro lado. Tá? Sem contar nada. Não precisa contar nada. Pronto, agora eu vou voltar aqui pro meu final de carreira. Agora a gente vai fazer grupinhos de 9 pontos altos, separados por 5 correntinhas, tá? Então, vou subir aqui com 3 correntinhas. Vou fazer mais 8 pontos altos para completar um grupo de 9. 2, 3, vou fazer aqui 9 pontos altos. Fiz aqui 9 pontos altos, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular aqui 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu vou começar uma nova sequência de 9 pontos altos. Então, fiz aqui 9 pontos altos. Como eu passei pelo marcador, significa que eu já entrei na área de curva. Se eu já entrei na área de curva, eu vou continuar fazendo 5 correntinhas de espaço. 2, 3, 4, 5. Só que em vez de pular 4 pontos, e como eu tô na curva, eu vou pular apenas 3, ó. 1, 2, 3. No quarto, eu começo a nova sequência. Enquanto eu estiver na curva, entre um marcador e outro, sempre que eu tiver que pular esses espaços, eu vou pular apenas 3. Depois que eu sair da curva, eu volto a pular 4 pontinhos. Então, vou fazer novamente aqui 9 pontos altos. Então, fiz os 9 pontos, ainda estou na curva, vou fazer as 5 correntinhas, 4, 5, vou pular novamente 1, 2, 3, no quarto aqui, ó. 1, 2, 3, no quarto começa a nova sequência. Então, enquanto eu tiver no meio dos marcadores, por toda a curva, eu vou pular, eu vou fazer grupos de 9 pontos, um em cima de cada ponto de base, 5 correntinhas e pular 3 pontinhos, tá? Quando eu chegar lá no outro marcador, eu volto. Então, ó, já terminei aqui minha parte curva. Então, por toda a parte curva, eu fiz aqui 5 correntinhas e pulei apenas 3 pontos de base, ó. 1, 2, 3 e fiz o ponto alto no quarto. Agora, eu já tô aqui saindo da curva, ó. Já tô passando aqui por cima do marcador, tá vendo? Como o marcador ele já fica praticamente fora da curva, eu vou pular 4 pontos normalmente aqui, ó. Então, vou pular 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou começar a partir do quinto ponto. Então, vou fazer aqui 9 correntinhas, pular 4 pontos de base e fazer a nova sequência no quinto ponto, tá? Até que eu chegue no próximo marcador, onde eu vou voltar a pular apenas 3 pontinhos, tá bom? Então, fiz aqui, ó, toda a volta, tá? Enquanto eu estive na reta entre os dois marcadores, eu fiz a separação de 4 pontos e pela curva, para que não fechasse, né, não emborcasse, eu pulei apenas 3 pontos, fazendo sempre bloquinhos de 9, tá? Então, agora, quando eu cheguei aqui no final, eu estou na parte reta e me sobraram apenas 3 pontos. Não tem problema nenhum, tá? Vou fazer as 5 correntinhas normalmente. 4, 5, não tem problema, só 1 em vez de 4, tu tem que pular 3, não tem problema nenhum, tá? 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Pronto.
Agora eu vou caminhar aqui com pontos baixíssimos para o terceiro ponto, ó. Vou caminhar com um ponto baixíssimo, vou caminhar com mais um, aqui me encaminhando para o terceiro ponto. Vou subir uma correntinha e no mesmo ponto vou fazer um ponto baixo. E vou fazer pontos baixos até eu chegar lá no... deixando apenas 2 pontos sem fazer, tá? Então, fiz aqui, ó, pontos baixos, deixando apenas 2 pontinhos sem fazer. Agora, a gente vai fazer 10 pontos altos. Sem espaço de corrente aqui, eu vou fazer 10 pontos altos nesse espaço de 5 correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 pontos altos dentro do espaço de 5 correntinhas da carreira anterior. Pronto. Sem espaço de corrente, eu vou até tirar o marcador que não vai mais precisar dele para nada. O marcador é apenas para marcar a curva, para saber de onde a gente tem que pular só de 3 pontinhos, tá? Então, vou pular aqui o primeiro, o segundo e no terceiro vou fazer ponto baixo, sem espaço de corrente. Vou fazer ponto baixo até que fique 2 pontos sem fazer. Faltando 2 pontos aqui, ó, eu vou fazer pontos altos dentro do espaço, 10 pontos altos. Então, essa que vai ser a nossa repetição, tá? 10 pontos altos no espaço e pontos baixos aqui sobre os pontos baixos de base, deixando sempre 2 no início sem fazer e 2 no final sem fazer também. Aqui a gente já está repetindo os 10 pontos altos. Finalizei aqui a carreira, eu tenho aqui 10 pontos altos no último espacinho, sem espaço de corrente. Vou prender aqui no primeiro ponto baixo da carreira. Prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui por 1, 2 pontos, vou subir com uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Agora a gente vai fazer os mesmos 10 pontos altos, só que a gente vai pegar esses pontos altos por trás e vai separar eles por uma correntinha. Então, vamos pegar o primeiro ponto aqui por trás, ó. Tá? Eu venho de trás, passo pra frente, volto pra trás. Então, vou pegar aqui por trás, fazer um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto por trás, ó. Ponto alto, uma correntinha, próximo pontinho aqui, vou pegar ele por trás. Quando a gente pega por trás, vai aparecendo um relevo aqui na frente, ó. Esse é o efeito lá do ponto russo, né? Quando a gente coloca esses pontinhos em relevo, a gente tem aqui o barrado russo. Então, aqui, ó, uma correntinha, pego por trás. Então, eu vou fazer isso por todos os 10 pontos, tá? Uma correntinha de espaço, pego ponto alto por trás. Então, vão ser 10 pontos altos, separados por uma correntinha e todos pegos por trás. Vou fazer aqui os 10, para te mostrar a sequência. Ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, agora o último ponto alto. Então, ficou os mesmos 10 pontos separados por uma correntinha, ó. Então, os mesmos 10 pontos. Sem espaço de corrente do último ponto, eu vou prender aqui, ó, tem 5 pontos baixos aqui, ó, que a gente deixou 2 no começo e 2 no final, né? Então, aqui nesse meio tem 5 pontos. Eu vou contar 1, 2 no terceiro, deixando 2 de cada lado, ó. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo só, tá? Bem no ponto do meio. Começa tudo de novo. Do ponto baixo para o primeiro ponto alto, não tem corrente, tá? A partir de agora, cada um de um ponto para o outro tem que ter um espacinho de uma corrente. Então, é assim que vai ser por toda a carreira, na reta e na curva, tá? Não vai ter mudança nenhuma. Prontinho. Então, é só completar 10 pontos altos. Vai ficando assim, ó, toda a carreira.
Então, tô finalizando aqui as carreiras, ó, de pontos altos pegos por trás, tá? Com uma corrente de espaço. Então, vou terminar aqui sem corrente de espaço, com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Prontinho. Tá? Finalizando a carreira. Vou caminhar aqui, ó, com pontos baixíssimos para o primeiro espaço entre um ponto e outro, primeiro espaço de correntinha, ó. Então, vou caminhar com um ponto baixíssimo por um ponto e vou caminhar mais um para dentro do espaço. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. Vou subir com 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo aqui na base do ponto, ó, pegando essas duas alcinhas da frente. Tá, eu vou fazer ponto baixo, picô. No próximo espaço aqui eu vou fazer ponto baixo, 3 correntinhas, pego as duas alcinhas aqui da frente do ponto baixo e faço um novo ponto baixo. Então, vou fazer aqui ponto baixo, picô, até chegar aqui no final dos 10 pontos, tá? Dos espacinhos que vai ficando aqui. Então, fiz aqui, ó, ponto baixo, picô, e eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picôs, tá? Um total aqui de 8 picôs. Vou fazer aqui meu último ponto baixo, no último espacinho entre um ponto alto e outro, ó. O último ponto baixo, ficando com 8 picôs. Agora, eu vou passar direto aqui para o primeiro espaço, sem espaço de corrente, ó. Fazendo um ponto baixo. E agora, eu volto a fazer 3 correntinhas, ponto baixo nas duas alcinhas aqui, ó. Formando assim meu primeiro picô já do próximo motivo, ó. Entre um ponto e outro, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo aqui, pegando as duas alcinhas, volto a fazer ponto baixo. Então, é isso que a gente vai fazer na carreira toda, tá? Vou fazer aqui um total de 8 picôs, sempre intercalando com pontos baixos, e quando chegar aqui no último espacinho, ó, eu já pulo aqui para o primeiro, sem espaço de corrente, tá? Assim como eu fiz aqui, ó. Aí, os picôzinhos vão ficar bem pertinho, tá bom? Então, eu finalizei aqui a carreira, ó. Já até cortei meu fio, vou só fazer aqui meu último ponto baixíssimo para finalizar aqui. Prontinho. Então, é assim, meninas, que fica nosso barrado russo, tá? Ponto alto em relevo, porque a gente pegou o ponto alto por trás, ó. Aqueles 9 pontinhos com aquelas 5 correntinhas desse espaço aqui, tá? Vou te mostrar depois uma foto inteira dele. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pode ser feito só de uma cor, tá? Eu fiz de 2 cores, mas se fizer só de uma cor, esse desenho em espiral, ele aparece até melhor do que com as cores. Aqui destaca as cores, mas não destaca muito bem, né, o desenho, ó, o espiralzinho que fica aqui. Mas espero muito que vocês tenham gostado, tá? Experimentem lá fazer de uma cor só. Até a próxima.